Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a questão 12 da prova azul de linguagens do Enem 2020, lendo primeiro o enunciado e depois lendo os textos. Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca o. Então, o foco dessa questão é no texto 2. O que esse texto 2 fala? O que esse texto 2 destaca? Então, texto 1 é a famosa música, do Tom Jobim, Águas de Março. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira, caingá, candeia, é uma tita pereira. Texto 2. A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo, nada vem do nada. Para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim, duas fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema O Caçador de Esmeraldas, do mestre parnasiano Olavo Bilac. Foi em março, ao findar da chuva, quase à entrada do outono, quando a terra, em sede requeimada, bebera longamente as águas da estação. E a outra é um ponto de macumba gravado com sucesso por J.B. Carvalho, do Conjunto Tupi. É pau, é pedra, é seixo miúdo, roda baiana por cima de tudo. Combinar Olavo Bilac e macumba já seria bom, mas o que se vê em Águas de Março vai muito além. Tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música, o que recompõe o mundo para nós. Então, o que esse texto está mostrando? Que nada vem do nada. O Tom Jobim não criou essa música do nada. Ele usou duas inspirações. Primeiro é um poema do Olavo Bilac e também o outro exemplo é a relação e também a outra influência é, no caso, a música sobre o ponto de macumba. Então, está mostrando como a música, as composições, têm relação com o contexto histórico, tem relação com a história, com a cultura nacional, porque ele não criou do nada, ele usou influências que já estavam na cultura brasileira. Então, vamos ver. Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca o quê? O diálogo entre a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Exatamente. É a conversa que a música tem, que a música estabelece com diferentes influências das tradições da nossa cultura. Então, essa é a resposta correta. B. Singularidade com que o compositor converte referências eruditas em populares. Então, o que isso quer dizer? Singularidade com que o compositor converte referências eruditas em populares. Por exemplo, no caso do Olavo Bilac, é, de certa forma, uma referência erudita. Mas a 2 não é uma referência, a influência 2 não é uma referência erudita, é uma já referência popular. Então, ele não está convertendo popular, ele não está convertendo erudito em popular. C. Caráter inovador com que o compositor concebe o processo de criação artística. Não é inovador porque nada vem do nada. Está mostrando a influência que outras coisas teve na composição. Então, não é um caráter inovador. De relativização que a letra da canção promove na concepção tradicional de originalidade. O texto não está relativizando e falando que a música não traz nada de original, não está falando que a música é uma cópia, está falando das influências que ele teve para compor a música. Não está falando em nenhum momento, essa música aqui, como teve influência, ela não serve para nada, então ela não é original. Não está falando isso, tanto que na última frase fala, mas o que se vê em Águas de Março vai muito além. Tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música que recompõe o mundo para nós. Então, está mostrando que a música vai além das influências. E resgate que a letra da canção promove de obras pouco conhecidas pelo público no país. Essa é falsa, porque Olavo Bilac não é um autor desconhecido.
E também o conjunto tupi não é desconhecido. Vamos pensar que a gente não está falando do ano de 2021, que talvez as pessoas não saibam muito bem o que é conjunto tupi, por exemplo, mas todo mundo já ouviu, todo mundo que está estudando, etc., já ouviu falar de Olavo Bilac. Então não era, na época também que a música foi composta, não eram influências totalmente desconhecidas. Ele não puxou lá o Zezinho de não sei da onde e fez a pessoa ficar conhecida. Já eram influências conhecidas, personalidades conhecidas. Então a gente fica com a alternativa A. Se você tem alguma dúvida nessa questão, é só deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!